Todos, e passo então, vejo-se Maria Lídia Ferreira Melo, que é mulher indígena do povo Tupinambá, professora e pedagoga, se pode então se posicionar ou falar de forma virtual. Bom dia. Bom dia, Maria Lídia, você está com a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse debate, dessa audiência pública, sobre as violências cometidas contra as nossas crianças e adolescentes indígenas no Brasil. Agradecer a presença de todos da Comissão dos Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Eu sou Maria Lídia, Tupinambá, do estado do Maranhão, moro na cidade de São Luís, me encontro em contexto urbano, não tenho território porque meu território já foi tomado há muitos anos e atualmente nós estamos fazendo a retomada ancestral do nosso povo. E essa retomada, ela inclui também políticas públicas, que é negado para quem se encontra em contexto urbano. Antes de falar sobre as nossas crianças e adolescentes, eu não posso deixar de falar da mulher indígena, da mãe indígena, aquela que tem a responsabilidade de cuidar e de criar as crianças, independentemente do contexto que ela se encontra. E ser uma mãe e mulher indígena morando na cidade com a responsabilidade de criar os nossos filhos dentro da cultura não é fácil, devido ao racismo que muitas dessas crianças passam. Muitas sofrem violências, às vezes físicas, às vezes até sexuais, e por bullying dentro das escolas. Então, as nossas crianças hoje, quando elas ocupam esse espaço, que é a escola, que seria um lugar de acolhimento, trocas de saberes entre indígenas e não indígenas, as nossas crianças passam por racismo, passam por preconceito. Então, muitas delas, nesse processo, já escutaram algumas frases, Frases como: volta para o mato que lá é o seu lugar. Aqui não é escola indígena. Se retire da sala e vá ao banheiro tirar essa tatuagem. Um grafismo indígena. Essa fala foi feita por um professor para uma adolescente, que tinha voltado de uma atividade, de um ritual, e ela sofreu essa fala de um educador dentro de uma sala. Então, isso faz com que muitas crianças e adolescentes, eles acabam escondendo seu pertencimento étnico, não é por vergonha, mas evitar que passe por essas situações, por esses bullies. E no decorrer da pandemia, foi negada a nossa vacina em relação ao Covid. Muitos indígenas foram orientados a voltar para suas aldeias, que lá eles seriam vacinados. Esses que usaram essa estratégia, que voltaram para as comunidades, não tiveram suas vacinas, porque alegaram que eram indígenas que estavam em contexto urbano. Então, para ser vacinado, é só quem está dentro de um território? Será que os direitos dos povos indígenas ele é limitado só a uma área? E quando você está fora desse espaço, desse limite, desse território, porque não foi criado pelos povos indígenas, ele foi criado pelo colonizador. Então, quando estamos na cidade, esses direitos eles são nos negados. Conseguimos vacinar os indígenas que estavam em contexto urbano, com muita insistência, com muita documentação, com muita insistência no Ministério Público, mesmo tendo uma medida do ministro Barroso, ela foi desrespeitada. E aqui no Maranhão, conseguimos articular com as secretarias do Estado de Direitos Humanos e também com as secretarias municipais. Então, os indígenas foram vacinados. O que me deixou muito triste nessa situação, que tivemos perdas de crianças e de adolescentes que morreram em decorrência do Covid, esperando que essa vacina ela fosse liberada. Nós levamos 4 meses para que pudéssemos vacinar esses indígenas. O próprio DICEI do Maranhão não reconhecia a existência desses indígenas na cidade de São Luís. Quando eu apresentei dados do IBGE, onde entrava 1.800 indígenas em São Luís, eles não tinham conhecimento desses dados. Então, nós somos invisíveis por não estarmos nesse espaço da comunidade.
E isso também afeta dentro da educação, porque as crianças elas passam pela situação de racismo, de muitas das vezes ter que esconder o seu pertencimento para evitar brincadeiras. Né? Atualmente, ontem, eu estava numa atividade, uma jovem, Guajajara, que mora em São Luís, que tem 15 anos, ela me relatou situações que eu já falei para vocês, dela ter que, muitas das vezes, não dizer que é indígena para não passar por isso. E nós temos leis, né? Nós temos leis que falam sobre a questão de se trabalhar a educação, né? A lei 11.645/2008, que ela é uma lei que ela deve ser realmente aplicada nas escolas, ela não é aplicada, digo isso por ser professora e pedagoga, porque se essa lei realmente ela fosse aplicada em todas as escolas, independentemente de escolas indígenas ou não, principalmente quem está nas escolas não indígenas, ela serviria para combater o preconceito, porque é uma lei que eu sempre digo que é de acolhimento. Aquela escola tem que entender que ali tem uma criança indígena. E eu posso, como mãe, posso compartilhar uma situação que aconteceu comigo no começo do ano, que eu tive que mudar minha filha para uma outra escola, e nessa escola eles perguntaram como é que eu via minha filha, né? Racial, disse, nesse momento, parece que todos ali pararam, viraram para ele, né? E chegaram e perguntaram, eu sei. Eu conheço a lei. Ela fala português? Eu digo, sim, ela fala muito bem português. E ainda fala um pouco de lei. Então, até que falou que... Ô, Maria Lídia, a gente não está disputando direito, eu queria que você concluísse e você, se desligar o vídeo, talvez fique melhor a fala. Nós não estamos entendendo. Pode ser. Mas eu queria que você concluísse, caminhasse para a conclusão e desligasse o vídeo para ver se melhora. Melhorou agora? Melhorou. Muito bem. Então, a questão da minha filha, como eu estou comentando, ela passou pela situação no período da matrícula, que eu indiquei, né, uma criança indígena, morando em contexto urbano, e a diretora me relatou que ali não era uma escola indígena. Eu falei que eu sou pedagoga dentro da questão, e que ela me questionou se ela sabia falar o português, né? Eu digo, sim, ela fala o português, ela mora na cidade. Aí ela relatou que nunca tinha tido uma criança matriculada nessa escola. E eu falei, sim, você tem outras crianças indígenas matriculadas aqui. O problema é que elas não se sentem à vontade de fazer uso do pertencimento delas. Mas aqui eu já detectei algumas crianças que já vieram conversar comigo, que a gente sabe das atividades que nós fazemos na capital. Mas esses dados, eu quero deixar bem claro para vocês, que se vocês forem, quando eu faço levantamento, a SEDUC, porque eu sou conselheira também da educação do estado do Maranhão, esses dados não existem. Eles não têm esses dados para essas crianças que estão na cidade. Então, os dados, como eles sempre falam, nós temos dados das crianças que estão no território. E quando essa criança se desloca para a cidade, né, que ela vem estudar, ou muitas das vezes, esse deslocamento não é um deslocamento que ele é obrigado, pela questão das violências que ocorrem dentro do território, ou até com caciques, com liderança, então ele se retira dessa comunidade para vir para a cidade. Então, hoje em dia, eu não estou na cidade porque eu quero. Eu fui empurrada, meus ancestrais, minha família, nós fomos empurrados para esse processo de estarmos hoje em contexto urbano. E mesmo estando em contexto urbano, eu acredito que eu tenho o direito de fazer uso de qualquer situação para a questão indígena, tanto na saúde, tanto na educação. Nós não temos políticas públicas voltadas para os nossos povos que se encontram nesse contexto. E eu quero ressaltar, deixar bem claro que indígena é indígena em qualquer lugar.
independentemente do espaço que ele ocupa. Então, os nossos direitos não podem ser negados, principalmente quando está atacando as nossas crianças e os nossos adolescentes. Obrigada. Gratidão, obrigada por vocês terem me ouvido, as minhas aflições, não somente como uma indígena, mas também como uma mãe indígena e como uma profissional indígena. Obrigada. Obrigada, agradecer a fala da Maria Elide. Nós estamos nos depoimentos de mulheres indígenas e depois nós vamos passar para a mesa e que é composta também por pessoas que participarão virtualmente.